Olá, turma! Hoje eu quero falar aí com vocês a respeito de alguns serviços da AWS. A gente leu um artigo que a professora Núria nos passou, um artigo lá do senhor Irfan, e lá nesse artigo bastante interessante, ele categorizou os serviços de dados da AWS em 4 pilares, basicamente em Data Store, Data Catalog, Data Analytics e Data Processing. Eu vou me focar um pouco mais hoje nesse pilar dos Data Processing, vou mostrar alguns serviços que a AWS tem disponível nesse quesito de processamento em larga escala e com altos volumes de dados dentro da AWS. Então, eu tenho uma conta aqui na AWS, eu já vou aqui me conectar e a gente pode falar, eu posso mostrar aqui um pouquinho melhor desse serviço que eu estou a falar. Dentro da AWS, eles têm aqui um link de Analytics. Aqui eles têm vários serviços que dizem respeito à manipulação geral de dados. E dentre esses serviços, eles têm os de Data Processing. E o primeiro deles aqui, acredito que o mais importante que eles têm, é o EMR, Elastic Map Reduce. Basicamente isso aqui é um cluster de computadores, máquinas que é criado aqui virtualmente dentro da AWS para fazer processamento de altos volumes de dados. Eu já vou entrar em um pouquinho mais de detalhes dele, mas antes aqui eu também queria falar um bocado aqui do AWS Glue, que também é um serviço de processamento de dados. Nesse caso, o AWS Glue ele é mais específico para criação de processos de ETL. Vou voltar lá no EMR e vou mostrar algumas configurações principais dele. Então aqui eu já estou aqui no EMR, nesse caso eu não tenho nenhum cluster ainda EMR criado, não tenho porque isso aqui é um serviço pago e custa um pouco caro manter aqui um cluster ligado, então eu vou só mostrar as configurações aqui para vocês, mas claro que se alguém quiser experimentar isso, fique ciente que ele vai ser cobrado. Bom, aqui é o nome do cluster, aqui seria qual a versão do EMR que eu quero utilizar, aqui o que eu vou querer correr em termos de frameworks dentro desse cluster. No caso, se eu quiser correr um Job Spark, eu vou manter somente aqui o Spark, o Hadoop, não preciso do Hive, não preciso de outros frameworks aqui dentro. Aqui são configurações do tipo de sistema operacional que eu quero, o tipo de cluster, se eu quero máquinas uniformes, fixas, ou se eu quero instâncias flexíveis. Aqui é o tipo que o EMR trabalha, ele precisa no mínimo de uma máquina primária, uma máquina core e uma máquina de task, onde realmente corre o serviço, um executor, que eles chamam aqui. Bom, para isso, vocês verem que, podem ver aqui que a máquina primária, por exemplo, aqui de 16 GB de memória, já tem um custo de 30 cêntimos por hora por instância. Então, a core também tem seu custo e os executors também têm seu custo. Então, muito importante aqui, se, por exemplo, eu quero que tenha 10 executors, 10 máquinas que vão correr meus processos, multiplicando aquele custo por 10. Agora imagine, 10 vezes esse custo ligado a 24 por 7. Isso pode gerar contas realmente astronômicas no final do mês. Bom, outras configurações que a gente tem aqui. Então, aqui a parte da escalabilidade desse cluster. Podemos ter aqui um manual, ou seja, se eu quiser colocar mais instâncias de executors na minha máquina, posso fazer isso manualmente. Posso utilizar um serviço do próprio EMR, que ele faz essa escalada de máquinas, ou posso fazer algo custom. Outras partes de configuração que temos aqui, a parte de network, que você pode estar configurando ali, onde você quer depositar os logs que são produzidos ali dentro do cluster, quando o teu job estiver a correr dentro do cluster, outras informações aqui de segurança, enfim, depois de configurado isso, claro que tem mais detalhes aqui, eu criei aqui em cluster. Então, se eu fizer aqui, create cluster, pronto, ele vai criar esse cluster e a partir desse momento eu posso lançar meus jobs já para dentro do cluster. Por hoje é isso, não precisa ficar muito comprido aqui, obrigado, até logo.